Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural. O relato de hoje foi enviado por Júlio César, nome alterado a pedido do autor. Meu nome é Júlio César, tenho 52 anos e trabalho há quase 20 anos como funcionário de limpeza noturna em um prédio comercial antigo no centro da cidade. É um prédio de 12 andares, construído nos anos 70, com paredes de concreto grosso, elevadores antigos e aquele cheiro característico de papel guardado, misturado com produtos de limpeza fortes. Trabalhar de madrugada sempre foi tranquilo para mim. O silêncio, a ausência de movimento, me permitiam fazer meu trabalho sem pressa, mas naquela noite tudo iria mudar. Eram 2 da manhã, quando terminei de limpar o 10º andar. Entrei no elevador como sempre, pronto para descer até o térreo. Meu dedo foi direto ao botão T, mas sem perceber, encostei em algo diferente. Ali, entre os botões usuais, havia um que nunca tinha visto antes. 6. Ele não estava no painel na noite anterior. O formato era igual aos outros, mas a iluminação era diferente. Vermelha, pulsante, como se respirasse. Antes que eu pudesse reagir, o botão acendeu e o elevador começou a descer sozinho. Não era como descer 1 ou 2 andares. Era como se estivéssemos mergulhando num poço profundo, sem parar. O ar ficou mais frio e as paredes do elevador pareciam tremer levemente. Quando finalmente parou, as portas se abriram, revelando um corredor que não fazia sentido existir. As portas do elevador se abriram com um rangido metálico que ecoou pelo espaço. O ar que entrou era denso, pesado, com um cheiro de mofo e ferrugem que imediatamente me fez engasgar. À minha frente havia um corredor longo e estreito, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes que piscavam em intervalos irregulares. As paredes, de um tom bege envelhecido, estavam cobertas, mas não com tinta ou papel de parede. Eram fotografias, centenas, talvez milhares, coladas lado a lado, de cima a baixo. Cada uma mostrava o rosto de uma pessoa diferente. Algumas em preto e branco, outras coloridas, mas todas com uma expressão estranha. Não era tristeza, nem alegria. Era como se tivessem sido fotografadas no momento em que perceberam algo terrível. Me aproximei, tentando entender. Algumas fotos estavam amareladas e desgastadas, como se tivessem décadas. Outras pareciam recentes, nítidas, como se tivessem sido impressas no mesmo dia. Foi então que percebi um detalhe que fez meu estômago revirar. Cada foto tinha, no canto inferior, um número e uma data, e muitas das datas eram futuras. Enquanto eu passava o dedo por cima de uma delas, senti um arrepio subir pela espinha. A foto mostrava um adolescente de cerca de 16 anos, usando uma camiseta azul. A data dizia 14/09/2026. Ainda nem tínhamos chegado em 2026. Continuei andando pelo corredor, cada passo ecoando forte no silêncio. Foi quando percebi que o som dos meus passos não estava sozinho. Havia outro, lento, arrastado, vindo logo atrás de mim. Olhei para trás. O elevador estava fechado, o corredor vazio. Apertei o passo, tentando não entrar em pânico. As fotos pareciam me acompanhar, como se os olhos de cada pessoa se virassem levemente para me seguir. Algumas até pareciam mudar de expressão, ficando mais vivas. No final do corredor havia uma porta de ferro com uma pequena janela de vidro embaçado. Por trás do vidro,
consegui ver um vulto imóvel. Era a silhueta de alguém alto, de ombros largos, parado como se me esperasse. E então ele se moveu. Não foi rápido, foi lento, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas seus passos soaram dentro da minha cabeça, abafando meu próprio raciocínio. Quando sua mão começou a se erguer, senti como se o ar ao meu redor tivesse ficado sólido. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ouvi um clique. A porta do elevador atrás de mim se abriu sozinha. A última coisa que vi antes de correr foi a figura se aproximando do vidro e percebendo que não tinha rosto. Corri para o elevador e apertei o botão repetidas vezes, como se isso fosse fazê-lo fechar mais rápido. As portas se fecharam lentamente, mas antes de se unirem por completo, vi pelo vão estreito que a figura sem rosto agora estava encostada na janela da porta de ferro, inclinando a cabeça para o lado, como se escutasse meus pensamentos. O elevador não subiu. O painel piscou com ruídos estranhos até que as portas se abriram novamente. Mas eu não estava de volta ao saguão. Era outro corredor. Mais curto, mais escuro. No final dele, uma porta de madeira antiga com uma placa de metal que dizia Arquivos Restrito. Eu deveria voltar, mas algo me atraía até ali. O corredor estava impregnado com aquele mesmo cheiro de mofo e papel velho, e as lâmpadas piscavam num ritmo quase hipnótico. Quando toquei na maçaneta gelada, ouvi um som abafado vindo de dentro, como gavetas sendo abertas e fechadas lentamente. A porta cedeu com um rangido e revelou uma sala enorme, muito maior do que deveria caber ali. Prateleiras metálicas se estendiam até perder de vista, lotadas de caixas de arquivos numeradas. No centro, havia uma mesa coberta por pastas abertas e fotografias espalhadas, as mesmas que vi nas paredes do corredor anterior. Mas havia mais. Sobre a mesa, vi fitas cassete antigas com etiquetas escritas à mão. Algumas traziam nomes de pessoas, outras apenas datas. Meu instinto dizia para não tocar, mas minha curiosidade venceu. Peguei uma fita com meu próprio nome na etiqueta. Meus dedos tremiam quando coloquei no gravador portátil que estava ao lado. O chiado inicial foi seguido por uma gravação que fez meu coração disparar. Era a minha voz. Mas eu não lembrava de ter dito aquilo. Dia 12 de novembro, 2024. Eles já sabem que estou aqui. Se alguém ouvir isso, não tente achar o subsolo 6. Você não volta. Derrubei a fita no chão, sem acreditar no que ouvia. E então, percebi que não estava sozinho. No fundo da sala, entre as fileiras de prateleiras, vi silhuetas imóveis, altas, magras, todas sem rosto. Mas o pior não foi vê-las. Foi perceber que, à medida que eu respirava, elas se aproximavam. Um dos vultos se curvou levemente, como se me examinasse, e num movimento lento, colocou algo sobre a mesa. Uma caixa com 3 fotografias. Na primeira, eu, parado diante de um elevador. Na segunda, eu, dentro daquele mesmo corredor das fotos. Na terceira, eu, caído no chão, com os olhos fechados. As luzes piscavam cada vez mais rápido. O gravador ligou sozinho e a minha voz voltou a ecoar, mas dessa vez sussurrando. Está chegando a hora da sua foto. E antes que eu pudesse reagir, todas as luzes se apagaram. O breu era absoluto. Não dava para ver minha própria mão diante do rosto, mas eu conseguia sentir e ouvir a presença das coisas que estavam na sala dos arquivos. O silêncio inicial foi quebrado por um som metálico seco. Clac!
seguido de outro, mais distante, clac. Como se portas fossem sendo fechadas e trancadas, uma a uma. A cada novo clac, algo dentro de mim apertava. A sensação era de estar ficando encurralado. Comecei a andar às cegas, tateando o caminho entre as prateleiras. Meus dedos roçavam nas caixas frias de metal e em algumas sentia arranhões, como se alguém tivesse tentado rasgá-las por dentro. Então, ouvi um sussurro baixo, muito perto do meu ouvido. Você não devia ter ouvido a fita. Meu corpo inteiro arrepiou. Girei para trás, mas só encontrei escuridão. Continuei me movendo, agora mais rápido, tentando encontrar a porta por onde entrei. Mas não havia porta. No lugar, apenas mais prateleiras e um corredor que não lembrava de estar ali antes. O som das trancas continuava, mas agora parecia vir de todas as direções. E misturado a ele, outro som. O arrastar de pés descalços pelo chão de cimento. Entrei no corredor, guiado por uma luz fraca que piscava ao fundo. Era uma lâmpada solitária, pendurada no teto, balançando levemente como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Logo abaixo, havia uma porta de ferro com uma pequena abertura quadrada no centro. Aproximei o rosto para tentar espiar. Do outro lado, vi um corredor diferente, mais estreito, todo de azulejo branco manchado e com várias portas fechadas. Pelas frestas dessas portas vinham sons abafados, choros, batidas fracas, e em uma delas, algo raspando o metal de dentro para fora. Quando recuei, percebi que não estava mais sozinho no corredor onde estava. Atrás de mim, alinhadas perfeitamente, estavam as figuras sem rosto. E cada uma segurava um molho de chaves enferrujadas, balançando lentamente, fazendo um tilintar constante que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Sem que tocassem em mim, começaram a avançar. O tilintar aumentava, e atrás delas, o som das portas trancando ficou ensurdecedor, como se todo aquele andar estivesse sendo selado. E eu junto. No desespero, agarrei a maçaneta da porta de ferro e forcei com tudo. Ela cedeu de repente e eu caí para o outro lado, fechando-a imediatamente. Mas antes que o som das chaves desaparecesse, ouvi um último sussurro vindo de trás da porta. Ainda não é a sua vez, mas logo será. O corredor à minha frente não parecia ser um caminho de saída. Era só o início de algo muito pior. O corredor diante de mim parecia se estender por metros e metros, mas ao final havia algo que chamava minha atenção. Uma porta estreita, de madeira velha, com pintura descascada e um letreiro quase ilegível preso na parte superior. As letras estavam borradas pelo tempo, mas consegui distinguir uma palavra: acesso. Quando toquei a maçaneta fria, senti um arrepio subir pela espinha. Ela cedeu com facilidade, rangendo como se não fosse aberta há décadas. Atrás dela, uma escada estreita, feita de cimento úmido, descia para um breu absoluto. Não havia corrimão nem iluminação, apenas um cheiro forte de mofo misturado a algo, adocicado, mas enjoativo. Hesitei por alguns segundos. Então, de algum lugar no escuro, ouvi passos lentos, vindo de baixo, como se alguém estivesse subindo. O instinto me mandava fechar a porta e correr, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade quase doentia me fez descer. Cada degrau rangia levemente sob o peso do meu corpo. O som dos passos que eu tinha ouvido antes sumiu, mas um eco estranho começou a me acompanhar, como se cada vez que meu pé tocasse o degrau, outro pé,
em sincronia perfeita, tocasse o mesmo degrau, bem atrás de mim. A escada parecia não ter fim. Continuei descendo por minutos que pareciam horas, até que algo me deixou em pânico. Olhei para cima e vi o mesmo ponto de onde comecei. O topo da escada estava a poucos metros acima de mim, mesmo depois de eu já ter descido muito mais do que isso. Era impossível. Era como se eu estivesse preso em um laço, descendo sem sair do lugar. Comecei a acelerar o passo, quase correndo. Mas quanto mais rápido eu descia, mais a escada se repetia. Sempre o mesmo cheiro, o mesmo som, o mesmo degrau rachado na lateral. Então ouvi um som diferente, um choro baixo, quase infantil, vindo do breu abaixo. Choro que aos poucos se transformou em risada. E a risada cresceu até se tornar um coro, múltiplas vozes, algumas graves, outras agudas, todas rindo juntas, ecoando pelo concreto. Meus joelhos quase cederam quando percebi que as vozes estavam mais próximas do que o som sugeria. Olhei para trás. Ali, a 2 degraus acima de mim, estava uma figura imóvel, uma sombra humana, totalmente negra, mas com um sorriso branco exagerado, largo demais para um rosto normal. Eu não pensei. Simplesmente pulei 3 degraus de uma vez e continuei descendo. A figura me acompanhava, sempre à mesma distância, nunca tocando, mas sempre ali. Depois de um tempo que não consigo medir, comecei a ouvir outro som, o tilintar metálico de chaves. O mesmo som das figuras sem rosto no corredor anterior. Quando finalmente meus pés tocaram um chão plano, percebi que a escada tinha terminado, mas não havia porta. Apenas mais um corredor, idêntico ao primeiro que me trouxe até ali, e no final dele, um elevador. A porta do elevador se abriu sozinha. Lá dentro, um botão aceso marcava apenas um andar. Subsolo 6. Apertei o botão. A porta fechou com um som seco. Enquanto o elevador descia, as luzes piscavam e no reflexo do espelho interno, vi que eu não estava sozinho. Atrás de mim, a figura sorridente permanecia imóvel. E pela primeira vez ela falou: "Agora você sabe o caminho." O elevador parou. A porta se abriu e tudo ficou preto. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.